seja louvado por mais um dia de vida, pela sua misericórdia, ter se renovado mais um dia na nossa vida. Queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus para ministrar a sua palavra. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio Tavares, por todos aqueles que estão aqui trabalhando em prol do reino de Deus. Ao presbítero Alfredo, Deus seja louvado pela vida dele, e todos aqueles que cantaram no nome de Jesus. Eu tenho um texto bíblico para trazer nessa manhã, nesse programa Louvor e Palavra. Esse texto está em Atos capítulo 12. Livro de Atos, capítulo de número 12, versículo de número 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo prendido, o encerrou na prisão e entregou a 4 quartenos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5 e último. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu quero falar nessa manhã sobre o livramento na última hora. Nós estamos diante de um livro do Novo Testamento, um livro neotestamentário, que vai mostrar para nós o agir do Espírito Santo no meio da igreja. Esse livro ele tem como base Resplandecer o agir do Espírito, do capítulo 1 ao capítulo 28, escrito por Lucas, o médico amado. E este livro vai mostrar para nós o crescimento, o avanço da igreja, de forma avassaladora, ao ponto que no capítulo 1 tem a promessa do Espírito Santo, onde o próprio Jesus disse em Atos 1 e 8, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestidos de todo o poder. A igreja começa a tomar uma proporção tamanha, ao ponto que quando o Espírito Santo desce em Atos 2 e 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que é lindo aqui é que o Espírito Santo desce no capítulo 2, e o Pedro agora começa a pregar aquela mensagem inspirada, movida pelo próprio Deus. A primeira vez que Pedro prega, ele está pregando com a iluminação do Espírito a profecia de Joel 2 e 28, que quando Pedro olha para o povo, ele diz o que vocês estão ouvindo e vendo, é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que é lindo aqui é que a igreja começa a tomar uma proporção tão tamanha, ao ponto que a igreja no capítulo 6 agora precisa-se de 7 homens com 3 características: ser cheio do Espírito, ter bom testemunho e ter sabedoria. Aparece Estevão no cenário e a igreja agora começa a ser cuidada. Mas a igreja que começou com 120 orando, pedindo para que o Espírito Santo descesse, revestisse, envolvesse eles, agora a igreja está de uma forma tão tamanha, porque no capítulo 3 tinha 3.000 almas, no capítulo de número 2 tinha 3.000, no capítulo 3 tinha 5.000. Então perceba que o avanço da igreja está tomando uma proporção tão grande, que foi necessário separar alguns homens para ajudar a igreja, porque o crescimento estava tão grande pela influência e pelo poder do Espírito, ao ponto que a igreja começa agora a ser perseguida, ao ponto que no capítulo de número 9, eles agora levantam um homem, Saulo de Tarso, que participou da morte do jovem e do obreiro Estevão, que viu os céus abertos, Jesus de braços abertos, e agora Paulo
Ele começa no capítulo 9, versículo de número 1, respirando ameaça de morte. Hernando Dias Lopes vai dizer no livro de Paulo que esta expressão de respirando ameaça de morte era justamente um búfalo, uma besta raivosa, para tentar acabar, denegrir, dissipar o avanço da igreja sobre a face da terra. Mas este mesmo Saulo que sai para frear a igreja, paralisar o avanço da igreja, agora retorna cheio do Espírito, porque Deus levanta agora Ananias para orar por ele, as escamas cair dos seus olhos e Jesus lhe encher do Espírito Santo. É essa igreja aqui que sempre em toda a sua trajetória aqui na terra, ela foi perseguida, ela foi pisada, ela foi moída, e quando Cristo morre, agora a perseguição começa a tomar uma proporção ainda maior. Por quê? Porque Jesus disse para a igreja, Jesus disse para os discípulos em Lucas capítulo de número 13, quando ele resolveu lavar os pés de Pedro, lavar os pés de João, lavar os pés de todos aqueles que com ele estavam. Toma a voz e diz: por que lava os meus pés? Quem deveria lavar os teus pés era eu. Jesus olha para Pedro e ele vai dizer: Pedro, o que eu estou fazendo hoje, agora, tu não está entendendo, mas amanhã tu vai entender o que eu estou fazendo agora. É essa igreja que cresce, é essa igreja que avança diante das adversidades, que agora, depois que Jesus morre, os discípulos começam a ser perseguidos. Mas em Atos 12, a Bíblia mostra que levanta-se um novo homem, um homem chamado Herodes. Herodes se levanta para tentar dissipar de uma vez por todas com os discípulos de Cristo. E ele começa, não aqui, porque essa genealogia dos Herodes da história no meio da igreja não começa em Atos 12, começa desde quando o menino Jesus apareceu na história. Você se lembra justamente de quando Herodes o Grande resolve fazer uma chacina para tentar encontrar Jesus diante daquele cenário e matá-lo, para que o sacrifício do Calvário não pudesse ser realizado e efetuado. Também aparece justamente o Herodes Antipas, ou Herodes tetrarca, que matou João o Batista, jogando a sua cabeça dentro de uma fogueira. É diante dessa cultura genealógica dos Herodes da história do meio da igreja, é que vai surgir mais um Herodes agora. E este Herodes, ele estende a mão sobre alguns irmãos da igreja. Por que ele estende? Porque ele sabe que ele precisa desse jogo político, desse jogo econômico, porque a história vai dizer, e Mayem Perme, um certo historiador, vai dizer que ele gostava do luxo de Roma, e por isso que ele fazia de tudo para agradar aos homens e justamente desagradava a Deus, porque é muito fácil agradar aos homens, é muito dificultoso agradar a Deus, porque com os homens a gente agrada com os elogios, com os homens a gente agrada trazendo para perto, abraçando, presenteando, mas com Deus só se agrada por meio da santificação e da sua fidelidade. Herodes sabia desse jogo de juntar justamente a política perseguindo o cristianismo, e quando ele resolve perseguir, estender a mão, ele percebe que ele só poderia usufruir do luxo romano se ele justamente fizesse o gosto de Roma e o gosto dos judeus. Quando a Bíblia diz que Herodes estende as mãos sobre alguns da igreja, qual era o desejo de Satanás desde o início? Acabar com a igreja, dissipar a igreja.
igreja, acabar com o avanço da igreja, acabar com esse negócio de evangelho, com esse negócio de Bíblia, de palavra, de presença e de glória. Mas eu nunca vi na história um homem permanecer de pé diante do poderio da igreja. Porque Elias, porque Faraó tentou acabar com 3,5 milhões diante do Mar Vermelho, e diz a Bíblia que depois que o povo passa a pé enxuto, as paredes do Mar Vermelho se fecham, porque aquilo que Deus abriu para Moisés e o povo não se abrirá para outras pessoas. Você lembra em Daniel capítulo 3, Nabucodonosor resolveu estender a mão sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, jogando-os dentro do fogo. E diz a Bíblia que quando ele joga, de repente ele percebe que eu não joguei 3, então porque tem 4 caminhando soltos, com as cordas soltas dentro da fornalha de fogo ardente. Só que Nabucodonosor não entendeu que o que estava ali não era o 4º homem a chegar, ele já estava dentro da fornalha, esperando Sadraque, esperando Mesaque, esperando Abednego. Por quê? Porque para parar a igreja tem que primeiro acabar com Deus desta igreja, e eu quero ver quem é que consegue parar ele. O apóstolo Paulo pensou que ia frear a igreja, mas quando ele pensou que frearia ela, o dono dessa igreja apareceu para ele e disse: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Espera aí, Paulo não está perseguindo Jesus, Paulo não está perseguindo a Deus, ele está perseguindo a igreja. Mas a igreja, ela é ligada, centralizada, enraizada no dono dela. É por isso que Herodes faz de tudo para parar a igreja sobre a face da terra. E quando ele pega alguns e começa a maltratar, era Herodes querendo remover os marcos, a glória, a presença. A Bíblia diz, ele matou. Ele não só maltratava, como também matava. Ele passou a fio da espada a Tiago. Havia algumas formas dolorosas de morte naquela época. A primeira forma era em forma de enforcamento. A segunda forma que o sistema utilizava era em forma de crucificação. A terceira forma era em forma de fogueira, jogar dentro da fogueira. Mas a quarta e a última opção era passar a fio da espada. Era justamente ser decapitado. E Tiago, ele morre. Marian Parme vai dizer no seu comentário que parece-nos aqui que Deus preferiu perder a Tiago do que perder a Pedro, porque o mesmo Tiago e o mesmo Pedro estão no mesmo cenário, no mesmo ambiente, mas vivendo um propósito diferente. A Bíblia diz que Tiago foi morto a fio da espada, e enquanto um foi morto, a Bíblia diz que o outro escapou. Os dois serviam o mesmo reino, os dois estavam servindo o mesmo Cristo, no mesmo Evangelho, mas o propósito de Tiago e de Pedro era totalmente diferente. Um morre e o outro escapa. É por isso que quando Tiago morreu, a Bíblia diz, Herodes resolveu pegar a Pedro e prender a Pedro. Parece simples isso aqui, mas de fato isso aqui não é, porque ele não está prendendo a qualquer um. Em Atos 12, versículo 1 e o versículo 2, e vendo que isso agradara aos judeus, ele não está prendendo porque ele quer prender simplesmente, ele quer prender por causa de um jogo pessoal dele, para agradar aos demais. Herodes prefere prender alguém para agradar aos outros. E deixa eu já abrir um parênteses nessa rápida mensagem aqui. Tem muito Herodes por aí, que só porque tem um pouco de autoridade na mão,
ama parar quem Deus levantou para crescer na terra. Eu repito mais uma vez isso. Tem muito Herodes com um pouquinho de poder na mão, que só porque tem um pouquinho de poder pensa que tem autoridade de frear quem Deus levantou com propósito aqui na terra. Porque quem não cresce sempre quer parar quem está crescendo. Eu vou repetir mais uma vez: quem não cresce, quem não vai a lugar algum, sempre quer parar quem está chegando e quem está crescendo. Me prove, Elias, eu vou provar na Bíblia. Você lembra justamente quando o próprio faraó dentro do Egito disse, ó, aumente a carga horária desse povo aqui, senão vão ser maior do que nós. Qual era o medo de faraó? É que o povo fosse maior do que o povo dele. Só que enquanto ele chicoteia, aumente a carga horária, aumente as cargas, aumente os pesos, a Bíblia diz que o povo crescia. Então perseguição não para quem Deus levantou para viver propósito aqui na terra. Talvez eu estou pregando para alguém que está debaixo de uma perseguição, debaixo de sendo oprimido por um Herodes da vida, mas eu tenho uma boa palavra de Deus para você que está nos assistindo nesta manhã no programa Louvor e Palavra. Perseguição não para quem Deus levantou para viver propósito na terra. Quanto mais Herodes prende, mais ele cresce. Quanto mais Herodes pensa em frear, mais ele avança. Quanto mais, é por isso que o apóstolo Paulo disse que um planta, o outro rega, mas quem é que dá o crescimento? É Deus. Então Herodes pode prender, Herodes pode caluniar, Herodes pode difamar, Herodes pode denegrir de cima para baixo a Pedro, mas ele tem que entender uma coisa: ninguém para quem Deus resolveu fazer crescer aqui na terra. Herodes prende a Pedro para agradar o povo, e tem muita gente colocando o pé no caminho de Pedro para tentar agradar alguém. Aqui não canta mais, aqui não prega mais, aqui não chega mais, aqui não vai mais, aqui não consegue mais. Herodes prendeu a Pedro. Jesus, Deus não impediu de ser preso a Pedro, porque ele disse: no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão ser perseguidos. Porque Deus não vai nos livrar de ir para dentro da cova, Ele vai nos livrar dentro da cova. Ele não vai te livrar de urso e de leão e de Golias, mas Ele vai te sustentar diante da pressão do leão, diante da pressão do urso e diante da pressão de Golias. Jesus, Deus não deu o livramento para José não ir para o Egito. Ele não deu livramento para ele não ir para a cisterna. Ele foi para a cisterna, mas ele livrou ele dentro da cisterna. Talvez essa situação adversa que você esteja vivendo está mostrando para você que é hora de parar. Não, eu tenho uma palavra bíblica para você. Deus disse no livro de Naum: Ele tem um caminho no meio da tormenta. Suporte. O Herodes já vai descer, porque Herodes tem hora de levantar e é hora também de sair de cena, porque todo perseguidor tem hora de parar, tem hora de sair, tem hora de entrar. Herodes levanta contra Pedro, Pedro contra Pedro, e Herodes está prendendo a Pedro. Tem 4 coisas que Herodes não pode fazer. Tem 4 coisas que ele não pode impedir. Deus não impediu dele prender Pedro, Ele não impediu de Pedro ir para a prisão, mas tem 4 coisas aqui que Herodes não conseguiu impedir. Ele não impediu de Pedro ser preso, pelo contrário, ele prendeu. Mas tem 4 coisas aqui no texto que Herodes não conseguiu fazer parar. Pedro está preso. Versículo 2. E a igreja fazia contínua oração. Versículo de número 2. Eram os dias dos pães sem fermento, ou dos pães asmos. Esses pães, esses dias dessa celebração dos pães asmos aqui, era justamente em um período que Pedro ficaria preso de 7 dias.
Esses pães aqui, segundo Mayan Paime, ele vai dizer que não poderia ter muita coisa dentro desses pães, por causa da contaminação do Egito, por causa das coisas do Egito, por causa do padrão do Egito. Está lá em Êxodo. Esses pães aqui sem fermento, esses pães asmos, segundo Mayan Paime, ele vai dizer que esses pães aqui, eles eram utilizados para algo específico. E Pedro está preso durante 7 dias. Durante 7 dias Pedro está dentro da prisão, encarcerado na prisão. E isso é extraordinário, porque o dia dos pães sem fermento, ou dos pães asmos, significa pressa de sair do Egito, ou pressa de sair de uma prisão. Eu tenho uma palavra para você que está me assistindo. Seu lugar não é dentro desse ambiente aprisionada. A depressão que lhe aprisionou foi até esse dia de hoje. Por que, Elias? Porque Pedro está preso 7 dias. E o 7 na Bíblia é o número da perfeição. Jesus te permitiu entrar, mas Ele vai te permitir sair. Porque o mesmo Deus que permite você passar pelo turbilhão é o mesmo Deus que permite você sair com vida desse turbilhão. Receba essa palavra revelada da Bíblia para o seu coração. Deus está mudando hoje o cenário da tua história só por causa de você. Estou fraca, mas Ele tem dia para te tirar daí. Estou moída, mas Ele tem dia para te arrancar daí. Elias, eu não consigo viver como antes, mas Ele vai te fazer viver. Ele vai te arrancar daí com pressa, com livramento. Ele está dentro da prisão e, havendo prendido, o encerrou. Olha o sistema com medo aqui. Eles colocam 16 soldados, 4 quartenos era 16 soldados na porta principal, na segunda porta, e justamente do lado de Pedro tinha 2. Que medo é esse do sistema? De um homem dentro. É porque Herodes se levantou contra o Pedro, aquele Pedro que andou sobre as águas, aquele Pedro que estava com a espada do lado e não se apartava dela, aquele Pedro que disse: nunca vi ele, nunca sentei com ele, nunca comi com ele. Aquele Pedro que, quando desistiu da chamada, da história, ele foi voltar para o barco, pescar de novo. Aquele Pedro que Jesus encontrou em Lucas 5, descendo do barco e lavando as redes. É esse Pedro que, diante da morte, ele disse: pode me pendurar de cabeça para baixo, eu não sou digno de ser crucificado como ele foi, e desço o prego. Esse Pedro aqui, ele está sendo encarcerado por Herodes, preso por Herodes. Mas eu perguntei para Deus por que ele não prendeu a outros discípulos, mas por que ele foi justamente no Pedro? É porque Herodes foi justamente naquele que se destacava. Herodes não vai para cima de quem não brilha. Herodes não vai para cima de quem não tem algo para refletir e causar dano a ele. Deixa eu abrir um parênteses. Você acha que essa perseguição é por causa da tua roupa? É por causa da condição financeira que você tem? É por causa do carro que você dirige? É por causa da casa confortável que você mora? Não, é porque tem algo dentro de você, Pedro, que incomoda o Herodes da tua vida. Ou tu acha que em Atos capítulo 7 Estevão estava lá pregando de Abraão até aquele dia, provando do que ele nem era contra Deus, nem contra a lei, nem contra Moisés? Os dentes dos inimigos rangiam, e quando eles olham para Estevão, ele vê que Estevão é um homem normal, mas dentro dele tem uma chama do Espírito. O inimigo sabe que você carrega a presença. O teu andar não anda normalmente, é com a presença. O teu linguajar não é o linguajar do Egito, ele te arrancou com pressa de lá. O linguajar seu hoje é linguajar da Nova Jerusalém. Ele sabe que quando você canta, a glória de Deus desce, ele livra, ele liberta, ele move. Ele sabe que quando você prega, você é uma dinamite cheia da glória de Deus na igreja. O sistema do diabo sabe
que ele não ataca quem não tem nada para oferecer. É por isso que em Atos capítulo 28, a víbora atacou Paulo. Por que atacou Paulo? Na mão, porque ele sabe aonde deve nos atacar. Ele sabe a tua voz incomoda o sistema do diabo. Herodes sabe que o teu louvor incomoda alguém, liberta alguém da tua casa, do vício, da droga, da prostituição. Herodes atacou quem se destacava. Ou tu acha que eles só jogam pedra em quem não tem fruto? Satanás sabe que você é uma potência de Deus. O diabo sabe que você carrega a graça de Deus na vida. Herodes foi para cima de Pedro porque Pedro se destacava. Porque o diabo nunca vai atacar quem não tem nada para trazer dano para ele. Pedro está preso com 4 quartelos de soldados, 16 soldados. Versículo 4, parte A. E havendo prendido. Está mostrando aqui claramente que Pedro está preso. Mas na parte B, o texto diz: para que o guardassem. Espera aí, Pedro está preso ou está guardado? O que parece aqui, no versículo 4, parte A, é que Pedro está preso. É que Pedro está encarcerado. Mas o texto diz que Pedro está guardado. Porque aquilo que parece para nós prisão, para Deus é ambiente de proteção. A porta que fechou não foi para você estar aprisionada, encarcerada dentro de casa. Foi para Deus te preservar na presença dele. A oportunidade de entrar naquele vestibular, passar naquela porta da faculdade que ele fechou, não foi para te prender dentro de casa, foi para te preservar e você ter a presença dele. Pedro está guardado. E aquilo que para nós parece prisão, para Deus é ambiente de proteção. Pedro está guardado no versículo 4. Mas no versículo 5, versículo 6 e o versículo 7, a igreja resolveu se levantar. E a igreja fazia contínua oração. Pedro está guardado. E a igreja orando. Mayan Pai me vai dizer que eles não estão orando apenas por um evento. Eles não estão orando para ver apenas um ajuntamento de pessoas. Eles estão orando continuamente. Você lembra dessa expressão que o próprio Dário olhou para Daniel e disse: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, em Daniel 6, pode te livrar da cova. O que é isso que a igreja está fazendo? A igreja sabe claramente. A igreja tem a sã consciência que recurso da terra não tem poder de mover o coração de Deus no céu. A igreja olha para a prisão de Pedro e ela ora. Perceba aqui que por causa de uma prisão, a igreja voltou a orar. A igreja não está voltando a orar simplesmente porque vai ter festa, congresso, evento. Não, a igreja ora porque tem alguém preso. A prisão de Pedro fez a igreja voltar para o ambiente da oração. A prisão de Pedro fez a igreja voltar a lembrar qual era a originalidade dela. A prisão de Pedro fez a igreja entender que ela não se move sozinha, tem que ter o combustível que é a oração. A igreja entende que ela não prega simplesmente pelos seus conteúdos teológicos, porque não adianta ter muita coisa se não tiver a oração. A igreja sabe que não adianta cantar, tem que adorar, porque em João 4 ele não procura cantor, ele procura adorador. Tem que ter oração. A igreja entende que a prisão de Pedro fez ela voltar para o joelho, para onde ela nunca devia ter saído, que era justamente debaixo da oração. Quem tem uma vida de oração não fala que ora, simplesmente ora.
Quem tem uma vida de oração não precisa estar postando no story do Instagram, partindo para orar. Ele ora. Quem tem uma vida de contínua oração e comunhão não precisa gritar para o mundo inteiro quanto tempo de horas ele ora. Ele simplesmente ora. Quem tem uma vida de contínua oração não precisa mostrar as marquinhas do joelho para mostrar que ora. Simplesmente ele ora. Quem tem uma vida de contínua oração não precisa mostrar para o mundo inteiro, não precisa postar, não precisa gritar que ora, simplesmente ele ora. Quando nós pensarmos que o que resolve é o recurso da terra, nós automaticamente já abandonamos a prática da oração. Você pode estar caída, ore. Você pode estar um bagaço, ore. Você pode estar prestes para desviar, ore. Você pode estar dizendo que a casa está uma bagunça, que o casamento está por um triz, ore. Você pode estar desempregada, ore. Você pode estar sem ninguém, ore. Você pode estar sem roupa nova, ore. Pode estar sem dinheiro, volte para o joelho e volte para orar. Billy Graham disse: dobre os joelhos, que até que você e Deus seja amigo íntimo um do outro. Charles Spurgeon disse: a oração é a ocupação adequada para um pecador, e um pecador é melhor orando, exercendo a oração. Martinho Lutero disse: ser cristão sem oração é tão impossível como viver sem respirar. John Wesley disse: a oração é o oxigênio da minha alma. A oração abre ferrolho, despedaça os cadeados, porque foi por meio da oração que os inimigos de Moisés e Arão desceram à sepultura. Corá, Abirão e Datã disse: só tu que tem o sacerdócio, vamos orar, vamos saber quem Deus levanta como sacerdote, vamos orar. Quando ora, a terra se abre, 260 pessoas aproximadamente desce de cabeça baixa a sepultura, porque a oração ainda abre a sepultura. Só por meio da oração Deus faz descer Ele mesmo na guerra para quebrar o arco, cortar a lança. 2 Crônicas capítulo 20, Josafá levantou a voz e disse: ó rei, ó Deus do céu, em nós não há força perante essa grande multidão, mas nos nossos olhos estão postos em ti. Quando Josafá terminou de orar, Deus desceu, encheu Jaziel, um levita, e diz: ouve tu, rei Josafá, e vós, moradores de Jerusalém, essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus, e nessa peleja não terás que pelejar, porque só a oração faz abalar o ambiente. Atos 16, Paulo e Silas oram e cantam. Pela madrugada, à meia-noite, o cárcere se abalou, as correntes se quebraram, porque o segredo ainda é a oração. A oração da igreja foi tão feita. Eles não pediram carro, casa, apartamento. Eles só pediram que libertasse a Pedro. Hoje tem um Pedro que está sendo liberto do cárcere por causa da oração. A oração embaixo moveu o céu, pegou o anjo, e o anjo desceu na terra. O anjo que desceu foi dentro da prisão de Pedro. Eu encerro agora. Quando a oração foi feita, o anjo desceu. A Bíblia diz que ele foi dentro onde Pedro estava, dormindo. Como se dorme no meio de uma prisão? Não tem lógica. Mas eu aprendo com Deus uma coisa: que quem confia em Deus não se desespera. Quem tem Deus como prioridade não se desespera. Pedro dorme, porque Pedro sabe: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Nessa manhã, eu quero trazer essa rápida palavra para você. Você que está do outro lado encarcerado pelas prisões da vida. Deus hoje está descendo na sua prisão. Ainda que te encontre fragilizada, debilitada, um bagaço, mas Ele vai chamar pelo teu nome. Quando o anjo entra, ele chama o nome de Pedro, e a Bíblia diz que uma luz toma o ambiente. O ambiente é de treva, mas está chegando luz aí. O ambiente é de dor, mas está chegando luz aí. Porque onde Deus desce, tem que ter presença no lugar.
Nessa manhã, fique com essa palavra. Que Deus continue lhe abençoando. Em nome de Jesus, eu quero agradecer, presbítero Alfredo, a oportunidade, no nome de Jesus.